Olá, tudo bem? Nós falamos também sobre as modificações que ocorrem no corpo da mulher. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o pré-natal. Vou compartilhar os meus slides com vocês. Vocês estão vendo? Deixa eu ver que não está aparecendo para mim, peraí. Agora sim, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre a assistência pré-natal, né? Vocês sabem a importância do pré-natal para que tenha uma gravidez saudável, né? Para que tenha uma gravidez exitosa, uma gestação onde tudo ocorra da melhor forma possível. É importante a atuação da medicina e da fisioterapia no pré-natal, tá? Lá no planejamento familiar, que é onde a mulher chega no médico e fala, olha, eu estou planejando engravidar. O que eu preciso fazer, né? Os exames que ele vai pedir, as informações que ele vai dar serão fundamentais para que ocorra uma ótima gestação. Então, o ideal mesmo, às vezes não ocorre, né? Muitas pessoas acabam engravidando ali sem muito planejamento. Mas o ideal é que você vá ao ginecologista, ou que o paciente vá ao ginecologista, e ele vai, por exemplo, prescrever uma suplementação com ácido fólico, que é fundamental, né, essa suplementação de ácido fólico, para que ocorra um bom fechamento do tubo neural do bebê, né, na sua formação, ali nos primeiro mês de vida, acho que em torno da quarta semana de vida. E isso não vai ocorrer em mulheres que têm anemia, ou que têm pouca quantidade de ácido fólico no organismo. Então, o pré-natal ele é fundamental. E quanto mais a mulher demora para fazer o pré-natal, vai ser pior para a saúde dela e do bebê. Às vezes, se ela descobre que está grávida já ali com 5, 6 semanas, né? O quanto que ela já perdeu, ela já poderia estar fazendo. Então, você está se alimentando mal, está dormindo mal, está fazendo força onde não deve, né? Então, a gente precisa olhar para essa mulher com olhos de fisioterapeuta e ver como eu posso preparar essa mulher para o parto. Como eu posso fazer com que ela tenha uma boa saúde física e emocional. Então, primeiro os exames que ela vai fazer, ultrassom, né, o morfológico ali, para avaliar a formação do bebê, se tem alguma alteração nessa formação, ultrassom de translucência nucal, que é para ver se tem a probabilidade ou não de ter síndromes, né, como síndrome de Down e outras síndromes mais raras, né. Os exames hematológicos de fator RH positivo ou negativo, para ver se vai ser necessário ali tomar aquela injeção no parto, né, ou antes do parto, para que não ocorra nenhuma rejeição com o bebê. Exames de rotina que o médico pede, dentre esses exames, cultura de urina, sorologia para várias doenças infecciosas, como sífilis, HIV e toxoplasmose, tá? Herpes, rubéola. Então, exames de creatinina para avaliar a função do rim, que é muito importante na gestação, a glicemia de jejum e a avaliação da pressão arterial. Então, que a paciente vai no médico, ela está gestante, os exames de rotina, ela vai pesar, né? Esse acompanhamento do peso corporal é muito importante, porque o excessivo ganho de peso leva essa mulher a desenvolver doenças como diabetes, hipertensão, e essas doenças metabólicas, elas levaram à morte do bebê e até à morte materna. Geralmente, o diabetes, a hipertensão, aumenta muito o risco de pré-eclâmpsia. E se a mulher desenvolve uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia, ela pode ter convulsões, hemorragia intracraniana e morte dela mesma e do bebê. Então, a gente tem que evitar ao máximo com que a mulher ganhe peso excessivamente, né? Tem que ter um controle do ganho de peso, tem que ter um controle da glicemia, porque excesso de açúcar no sangue faz com que essa mulher tenha um aumento excessivo de produção de insulina,
né? E quando o bebê nasce, ele vai ter uma hipoglicemia, vai dar um rebote, vai ter uma hipoglicemia, ele pode ter uma falta de oxigenação também cerebral e levar mesmo a paralisias cerebrais e outros problemas ali por causa da diabetes gestacional. Diabetes gestacional, gente, ele é diagnosticado sempre após a 20ª semana de gestação, tá? Tem que ser diferenciado se a mulher já tem um diabetes pré-existente, que é um diabetes jovem, que descobriu na infância, na vida adulta, ou um diabetes tipo 2, quando ela já é obesa e foi pela falta de alimentação adequada que ela desenvolveu esse diabetes tipo 2, ou se é um diabetes gestacional, que é o diabetes que ocorre especificamente pela gestação, devido à ação de alguns hormônios contrarreguladores da insulina. Porque a gestação, ela é um estado diabetogênico, né? Várias mudanças endócrinas ocorrem no corpo da mulher que favorecem o aparecimento do diabetes, tá? Sobre o ganho de peso, é normal que a mulher ganhe uma certa quantidade de peso na gestação, tá? Tendo em vista que ela vai carregar ali ao término da gestação um bebê que pesa em torno de 2,7 a 3,6 quilos, uma quantidade de líquido amniótico em torno de 1 a 1,5 kg, e aí o peso da própria placenta, que é um órgão novo, né, que só funciona, que só permanece no nosso corpo para alimentar o bebê, para ajudar essa alimentação e proteção do bebê. A placenta pesa em torno de 1 kg, 1,5 kg. Então, somando tudo isso, né, nós temos ali em torno de 7 quilos, né, somente de barriga, né. Pensando também que ocorre um aumento do volume das mamas, um crescimento do útero, um aumento de tecido adiposo normal materno, essa mulher deve engordar no máximo 10 quilos, né, de 10, 12 quilos, que é isso que é recomendado pelos ginecologistas, tá? Só que quando a mulher engorda muito, engorda 15, engorda 20 quilos, o risco dela desenvolver o diabetes, desenvolver uma pressão alta, uma hipertensão, é muito elevado. Então, aí entra o olhar do fisioterapeuta para promover a saúde física da mulher, pensando em possibilidades, né, de práticas corporais ou de atividade física que venham trabalhar esse corpo, manter esse corpo em movimento, aumentando essa taxa metabólica, sem prejuízos para o bebê. E quando eu falo em sem prejuízos para o bebê, a gente tem que pensar em exercícios de baixo impacto, que não vão ter impacto nas articulações, que não vão ter risco, né, de elevar a temperatura materna, porque o aumento da temperatura materna leva a risco de malformações congênitas também, tá? Então, não pode fazer essa mulher suar muito, né, ou ficar quente, né, pelo exercício. Não pode ser exercícios que venham também aumentar a pressão intraabdominal, porque vai favorecer essa contração do útero. Então, exercícios que não fazem aumento da pressão intraabdominal, então não fazem, por exemplo, a flexão do tronco sobre o abdômen, né? Não comprimam o abdômen. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Quando a gente promove uma atividade física com o objetivo de controle de peso. Como eu falei no slide anterior, o Pilates ele é bem-vindo e a hidroterapia também. A hidroterapia, especialmente, a gente perde, né, aquele efeito da gravidade e a mulher consegue fazer muitas coisas que ela não faz fora da água, como agachamento, pular, girar, correr, né, ficar sobre uma perna só. Isso é muito bem-vindo também. A suplementação, tem vitaminas hoje que você compra e tem todas essas vitaminas dentro. Então, o ácido fólico, ferro, zinco, cálcio, a vitamina 3, o ômega 3, 6, 9. E lembrando que tudo isso pode estar presente quando a alimentação dela é rica e variada. Então, por exemplo, se a gestante come muito alimento industrializado, esses alimentos não têm vitaminas. Vai ter apenas gordura e açúcar. Então, agora, quando você come uma salada, quando você come legumes, vegetais, né? Chuchu, inhame, abóbora, beterraba, cenoura, você está ingerindo grande quantidade de complexos e vitaminas, tá?
Então, é muito importante que você, mesmo não sendo nutricionista, né, que vai elaborar uma dieta, mas que você oriente essa gestante. Tá com vontade de comer doce? Coma um doce natural. Uma abóbora, né, com açúcar na panela, ali faz o doce, uma coisa natural e não uma goma artificial que vem industrializada, entendeu? Então, outra coisa que a gente pode estar orientando a nossa gestante em relação à sua postura. A gente sabe que, devido àquelas modificações posturais que ocorrem na gestação, se essa má postura é mantida por um longo período de tempo, inclusive no trabalho, isso vai virar um encurtamento muscular de cadeias, né? Então, imagina, se ela tem uma anteriorização do ombro, um aumento da curvatura dorsal, isso vai levar a um encurtamento da cadeia anterior, peitoral, né? Peitoral menor, esternocleido. Então, a gente precisa sempre estar alongando essa gestante, posicionando, mobilizando as articulações, né? Orientando a postura adequada que ela deve ter no trabalho ou em casa, né? E, lógico, contraindicar e desestimular o tabagismo e o consumo de drogas ilícitas. A gente sabe que o risco da gestante aumenta com a idade, então, antigamente, uma mulher de 35 anos, raramente, né, estaria engravidando pela primeira vez. Hoje isso é muito comum. As mulheres estão tendo filho mais tarde para poder avançar no mercado de trabalho, e isso leva a também essas mulheres ao aumento do risco, né, materno. Então, é preciso que tenha muita atenção a essas questões de estilo de vida, alimentação, para que as mulheres possam ter uma gestação saudável mesmo com 35, 39 anos, tá? O risco aumenta também quando ela é solteira, porque ela não vai ter o suporte do companheiro. O risco aumenta quando ela é de raça negra, né, ou cor preta, por causa da vulnerabilidade social, que é a maioria dessa população, porque não relacionada à cor em si, mas mais ao estado socioeconômico, né? Pela escolaridade, porque se ela tem baixa escolaridade, ela pode ter crenças erradas ou falta de conhecimento de alguns aspectos que fazem bem para a saúde, que ela deveria fazer, né? Abortamento anterior, o risco aumenta, enfermidades crônicas e sistêmicas como lúpus, doenças desmelinizantes prévias, neurológicas, e estado emocional, se ela está depressiva, ansiosa, também afeta, tá? Bom, medicamentos. A maioria dos medicamentos são contraindicados nas vezes de gestação. A gestante não pode tomar nenhum remédio sem orientação médica. E a gente tem que estar em cima disso, sempre batendo nessa tecla. Não pode tomar um diurético, né? Um estrogênio, um medicamento sem a indicação médica, porque pode levar a malformações congênitas, tá? Algumas contraindicações à prática de atividade física. Então, por exemplo, mulheres com gestação múltipla ou risco de trabalho de parto prematuro, né, são contraindicações. Sangramento prévio também, né, isso requer, tudo isso que está aqui escrito, requer um repouso relativo ou mesmo absoluto dessa gestante, tá? Contraindicações relativas. Então, se ela tem bronquite, mas ela está medicada, ela está bem, dá para fazer uma atividade física leve, sem aumentar tanto a frequência cardíaca, né? Se ela tem um diabetes descontrolado, ela pode ser medicada e aí sim vem com autorização médica para fazer a cinesioterapia ali com você. O tabagismo leva à restrição do crescimento do bebê, tá? Então, tem que ser indicado também que ela pare de fumar. Sinais de alerta, se ela tiver dispneia, geralmente a gente faz exercício e vai conversando com a gestante. Se ela ficar ofegante, não conseguir falar, é um sinal de alerta. O exercício está muito pesado. A carga do exercício está muito pesada para a paciente. Então, o ideal é que ela consiga se exercitar e ir conversando ao mesmo tempo. Isso significa, na escala, e também a escala de Bohr, né? Dá para pedir que ela fale na escala de Bohr qual é o nível do exercício. Sempre trabalhar no nível leve, tá? Leve ali para moderado.
Sinais de alerta, dor com edema na panturrilha, sinal de tromboflebite, tá? Sinal até mesmo de trombose. Isso no pós-parto também tem que ficar muito atento ao risco de trombose, é muito elevado o risco de trombose. Então, assim, a gente apertar a panturrilha, dor na perna, perna inchada, perna quente, corre para o médico, que é, com certeza, trombose. Perdão. E quando isso é diagnosticado via ultrassom, no início, ela é medicada e tudo se resolve. Agora, quando não é feito isso no início, pode até ter amputação da perna, tá? Ou até ir a óbito, se esse trombo se desloca, vira um êmbolo, né? Cuidados, né? Objetivos e cuidados que a fisioterapia tem que ter no pré-natal. Então, primeiro, não é interessante só fazer atividade física e mandar embora. O ideal é fazer de uma forma combinada. Tem o momento da roda de conversa, onde ela pode participar o companheiro, né? E você vai trabalhar cada dia um assunto diferente, né? Vamos falar sobre a amamentação. Aí na outra semana vamos falar sobre banho, ensinar a dar o banho. Então, cada dia tem um tema, né? Parto normal, terapias não farmacológicas para alívio da dor no parto. Então, cada dia você vai trabalhar um tema, cada semana, e depois tem a cinesioterapia. Então, assim é o ideal, porque vai oferecer as informações necessárias para que ocorra uma boa gestação e um bom parto, e também a consciência corporal necessária para ela se preparar para um parto normal. O parto normal, ele exige da mulher um condicionamento físico, porque é dor, né? Muitas mulheres têm que... a melhor forma de parir, vocês sabem, que é de cócoras, e a gente não fica nessa posição normalmente, né? Então, é preciso alongar os adutores, ampliar a mobilidade da bacia, né? Seja dos músculos do quadril, os abdutores, né? Mobilizar essa pelve na bola. Então, a gente precisa preparar essa gestante, para o parto. Então, como fazer isso? Conscientizando ela sobre o seu próprio corpo. Tem pessoas que não têm consciência corporal, não sabem dizer, se eu estou relaxada, se eu estou contraída, vai fazer um movimento, vai em bloco, né? Não tem uma noção assim de consciência mesmo corporal. Então, a gente precisa favorecer essa consciência corporal, aliviar a dor. Geralmente, a gestante tem muita dor lombar, ou dor pélvica posterior, ou tendinites também, porque pela retenção hídrica dela, é muito favorável que ela desenvolva uma compressão nervosa por edema, né? Pode ser uma compressão de ciático, uma compressão de nervo mediano. Então, compressão de nervo mediano é aqui, né? E precisa ser alongado os músculos lumbricais e interósseos, e também fortalecer a musculatura intrínseca da mão, tá? Com exercícios específicos de flexão, tá? Das interfalangianas, com extensão de flexão das metacarpofalangianas, com extensão de interfalangianas, distais e proximais. Esse exercício. Tem que ficar retificado o punho, não sei se dá para vocês verem, o punho, depois eu posto ali o exercício. E em lumbricais interósseos, que é afastar e aproximar os dedos sem extensão e nem flexão, somente na via lateral, tá? Da forma transversa aqui. O ultrassom também é ótimo para tendinite, porque ele é anti-inflamatório, né? Nos parâmetros, dose corretas. Laser também. A gestante não pode ficar utilizando muito recursos eletrotermoterápicos próximos à região de tronco e, principalmente, lógico, no abdômen, tá? Por isso, é mais indicado que a gente faça a terapia manual para alívio da dor. Massagem mesmo, liberação de fáscias, com deslizamento, com digitopressão, com amassamento. Então, por exemplo, trapézio, você pode trabalhar um amassamento, região de quadrado lombar, região dorsal, de musculatura de grande dorsal, né, os músculos lombares, trabalhar com deslizamento superficial, deslizamento profundo, amassamento.
Eu posso pôr, depois, descrever algumas técnicas, né? Colocar alguns vídeos também para ficar algo mais ilustrativo, tá? E esse alívio da dor, ele tem que ser incentivado também, que seja realizado lá no trabalho de parto. Então, é ideal que você ensine o acompanhante a fazer alguma massagem, né? Que seja um deslizamento superficial ali, né? Que seja uma percussão, entendeu? Que algo que seja traga alívio para essa mulher, você pode ensinar, porque quando for no parto, se você não for contratado para ir ou não for, se você não for no parto, o acompanhante pode fazer. A gente sabe que hoje muitos fisioterapeutas trabalham dentro do parto, né, do intraparto ali, e eles fazem todo esse acompanhamento. Ajuda a paciente a respirar, né, com a respiração diafragmática mais profunda, que é para relaxamento, né? Na hora da contração, ensina aquela respiração mais superficial, de 1 para 1, mas lógico, sempre não deixando ela hiperventilar, porque dá tontura, né? Quando você inspira muito rápido. Trabalhar a mobilidade da pelve na bola, trabalhar a deambulação, porque já é comprovado, que a gravidade, ela exerce um efeito sobre a descida do bebê. Isso é muito importante, então, que ela não fique parada, que ela não fique deitada, mas que ela se mantenha ativa no trabalho de parto, à medida do possível. Eu sei que às vezes você está com dor, imagina uma dor de cólica 10 mil vezes aumentada, você não vai querer ficar saracoteando por aí, mas andando devagar, respirando, né? Fazendo cócoras, então isso é muito importante para ajudar a... Eu vejo pelo relato das pacientes que a gente já atendeu, né? Quando elas falam que ajuda muito na hora do parto, tá bom? E uma coisa também que não está ainda tão comprovada, mas que eu sei que ajuda, que a gente atende, os pacientes voltam para a gente falando, que o exercício físico ajuda muito ao trabalho de parto. Quando você treina, você ativa fisicamente, você consegue ter um parto muito mais rápido do que uma pessoa que é totalmente obesa, sedentária, não tem consciência corporal. Então, até pela a gente sabe que tem a contração do útero, que é o motor, né, para que ocorra a saída do bebê, mas a musculatura abdominal, a prensa abdominal também, ela é importante. Então, se a mulher tiver força abdominal antes da gestação, isso é muito importante, né, porque a musculatura vai estar totalmente distendida, né, vai estar alongada devido ao crescimento do útero. Então, se ela consegue agachar, se ela consegue caminhar, lógico que o parto normal ele vai ser mais rápido, tá? A duração dele vai ser menor. A dor lombar, né, pélvica, ou mesmo a pubalgia, ela está muito ligada à ação do hormônio relaxina, que relaxa as articulações. A gente sabe que a sínfise púbica ela não é grudada, são dois ossos com a cartilagem entre si, e às vezes ocorre uma diástase da sínfise púbica, isso dá muita dor, tá? O paciente tem que ser, às vezes, até internada, né, para ficar aí tomando medicamento. Às vezes o medicamento não melhora, a gente usa TNS, né, para alívio da dor. Quando pode tocar, quando alivia mais um pouco, a gente pode usar terapia manual também, tá? E principalmente procurar por pontos de tensão para poder relaxar a musculatura e quebrar o ciclo de dor e espasmo muscular. Sobre a infecção urinária, a gente tem que lembrar que na gestação, a gestação é uma fase de imunossupressão, porque tem um corpo estranho dentro de você. O bebê, ele não tem o seu DNA, às vezes ele tem um DNA novo, ele é formado por metade sua, metade do seu companheiro, né, do seu esposo, e então ele é um ser novo, um ser único. Então, se o organismo da mulher, naturalmente, na sua natureza, já não abaixasse a resposta imunológica, nosso corpo iria atacar o bebê e ia ter um aborto. Mas, como Deus ele é perfeito, a nossa natureza ele é perfeita, quando tudo ocorre certinho, o organismo sente que está grávido, né, percebe pela ação do aumento do beta-HCG, ocorre já uma imunossupressão. Nosso sistema imunológico ele já diminui a sua atividade. E assim o bebê consegue se desenvolver sem contrações excessivas do útero, no sentido de expulsá-lo. É lógico que, se ocorrer uma malformação muito grave, o próprio organismo ele já faz com que seja expulso esse concepto, tá?
A gente sabe que a ação hormonal da progesterona também relaxa a musculatura lisa do útero, permitindo esse crescimento. Quando isso não ocorre, né, é necessário estirar, não há esse relaxamento e aí ocorre contração. Então, às vezes, quando a pessoa tem sangramento, ela tem que colocar óvulo de progesterona dentro da vagina, que essa ação da progesterona sendo liberada ali próximo ao colo do útero e ao útero, faz com que o útero relaxe, tá ok? Então, assim, a infecção urinária, o problema da infecção urinária é que a bactéria irrita a bexiga e também acaba irritando o útero, levando a contrações do útero e trabalho de parto prematuro, tá? E está muito associada ao diabetes, a infecção urinária, porque o excesso de açúcar no sangue também favorece a colonização por bactérias. A gente tem que ficar muito atento à pressão arterial dessa mulher, inclusive durante o exercício, o ideal é monitorar a pressão, né, e a frequência cardíaca. Seja manual, você colocar ali, né, pelo aparelho esfigmo, esteto, seja por um Holter ou então por um polar, que são equipamentos que fazem isso. A doença específica da gestação, ela é caracterizada por 3 coisas: o aumento da pressão arterial, a presença de proteína na urina e também edema generalizado, principalmente face. Quando a gestante inchou o rosto, abre o olho, começa a medir essa pressão arterial, porque o risco dela fazer uma DEG é alto. Então, olhou o pezinho da gestante, tá aquele pãozinho, tá inchado, cuidado, abre o olho que às vezes pode não ser apenas um edema gravitacional, né? Ficou com muito pé para baixo, né? A gestante tem uma diminuição do retorno venoso. Às vezes pode ser DEG. Então, abre o olho, tá? Mede a pressão arterial dessa gestante, mede a frequência cardíaca. A frequência normal da gestante é baixa. Pelo aumento da progesterona, os vasos se relaxam. E se ela tinha uma pressão de 12/8, ela vai ter uma pressão de 10/6 e tá tudo bem, tá tudo normal, tá bom? Sintomas de DEG: visão turva, dor de cabeça. Dor de cabeça, começou tendo dor de cabeça, pressão alta. Pode ter certeza que é pressão alta. Então, cuidado, gente. Às vezes a nossa paciente pode estar dando sinais. E a gente está vendo ela, por exemplo, 3 vezes na semana. O médico está vendo uma vez a cada 15 dias. Então, a gente pode ser a primeira pessoa a notar que essa gestante está com hipertensão, está com diabetes. Então, a gente pode estar já dando o primeiro start, assim, sabe? Procura o seu médico que está com a pressão alta, né? Suspende o exercício na hora, repouso e médico, porque pode matar, né? Pressão alta é a principal causa de morte materna e fetal no Brasil, tá? Eclâmpsia, quando já não foi tratada aquela pressão alta, evoluiu, virou uma eclâmpsia. Então, essa mulher vai ter convulsão, né? Vai ter proteínas na urina, vai ter já problemas renais, né? E pode levar a óbito. Também tem a conhecida síndrome de HELP, né? Que é quando tudo isso evolui, né, da forma pior possível. A trombose venosa profunda também é perigosa na gestação. Ela ocorre mais no pós-parto, tá? Mas na gestação também ocorre. Então, por que você precisa saber? Que 3 fatores causam trombose. Um deles é a estase venosa, que você pode prevenir. Como não ter estase venosa? Através da movimentação dos membros inferiores. Seja numa caminhada, seja num pilates, exercícios linfomiocinéticos, né? O 2 é a lesão endotelial, né? E o 3 são alterações de fatores de coagulação. Tem varizes, né? Se ela tem veias varicosas e ela tem já uma tendência de ficar inchada as suas pernas, fica de olho, porque essa mulher tem um risco aumentado de desencadear trombose na gestação, tá? Eu pessoalmente, eu fiz cirurgia de varizes antes de engravidar, porque eu já tinha varizes antes de engravidar. Eu falei, eu preciso já tratar isso,
porque na gestação só tende a piorar, né? Então, é muito importante que tenha esse cuidado aí. Tem medicamentos para melhorar essa circulação, né, das veias, dos vasos, tá? Tem a fisioterapia também, que é excelente para melhorar isso daí, tá bom? O diabetes gestacional, como eu falei, quando é o diabetes gestacional, é diferente de diabetes tipo 1 e tipo 2. É um terceiro tipo, é o diabetes gestacional. Ele ocorre apenas na gestação pela primeira vez. Ocorre depois da 20ª semana, tá? Ele ocorre em 3% da gestante e ele é diagnosticado através do teste de tolerância à glicose. Você vai no laboratório, você tem que tomar um copo de uma solução ali com água e glicose, que é horrível, um sabor forte, né? Doce, 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 aquilo dá uma náusea terrível. E depois ele vai medir a sua glicemia. Então, antes do teste, depois de 1 hora, 2 horas e às vezes até 3 horas. Você fica a tarde inteira lá, medindo a glicose de hora em hora. E ele vai fazer uma curva glicêmica, tá? O normal seria de 90, né, em jejum. E após o almoço, que a gente chama de pós-prandial, 130. Se der maior que isso, o teste é positivo, você está pré-diabética ou diabética, e as complicações são macrosomia fetal, o bebê pode nascer grande, um bebê gig, né, grande para a idade gestacional, ele pode nascer cego ou ter doenças, né, de retina, ele pode ter insuficiência renal ou doenças renais, ele pode ter doenças de bexiga, doença vascular e polineuropatias também. O exercício, ele é um fator de proteção para o diabetes, tá? Porque o exercício, ele sensibiliza a ação da insulina. Ele faz com que a insulina penetre no tecido, não fique apenas no sangue, que ela vá e ela faça com que a glicose entre para a célula. Então, saia do sangue e vá para a célula. Então, o exercício, ele é fundamental. Às vezes a gente fala assim, aquela gestante ela é diabética, não pode fazer exercício. Ao contrário, se a gestante é diabética, aí que ela precisa fazer exercício. Ela só não pode fazer com qualquer profissional, nem de qualquer jeito. Ela tem que fazer com um profissional capacitado, que vai saber fazer um treino adequado para ela, elaborar exercícios indicados para ela, né, para a idade dela, para o peso dela, ok? Para a idade gestacional também. Na avaliação, esse fisioterapeuta ele tem que conhecer essa gestante, tanto os dados de anamnese, né, dados pessoais, dados antropométricos, quantos quilos ela ganhou com a gestação, quantos quilos ela tinha antes da gestação, fazer esse acompanhamento ali semanal do ganho de peso, isso é fundamental. Saber o que mais incomoda, que é a queixa principal, então é dor lombar, é tendinite, é a fadiga, é o cansaço, né? É o edema do membro inferior, são as varizes, né? Fazer o exame físico, que é aferir a pressão, controlar o peso, o adipômetro também pode ser feito, né? Acompanhar os exames de sangue laboratoriais, que é glicemia, hemograma, exame de urina, né? Tudo isso. Quais medicamentos ou suplementos ela está tomando, foram receitados pelo seu médico. Se ela fuma, se ela bebe, porque a gestante não pode beber, mesmo que seja socialmente, tá? Qual que é a situação emocional dela e do casal? Se a gravidez foi desejada, se foi algo planejado, se eles estavam sonhando com isso, né? Se foi esperado ou não. Foi uma surpresa, né? Tem que ter delicadeza para perguntar isso, né? Essa situação com a sua gravidez foi planejada ou não? Ela fala, não foi planejada. É chato, né? Fala assim, foi planejado, foi, né, pensado muito tempo ou foi meio de surpresa? Foi uma surpresa? Fica mais bonitinho. Não, foi uma surpresa. Que bom, tal. Então, sempre ter essa conotação positiva. Trabalha fora de casa? Trabalha dentro de casa? Qual que é o mobiliário que ela usa? Trabalha do lar. É do lar, então trabalha dentro de casa. Faz almoço, limpa, faxina. Como que é a pia, a altura da pia? Né? Às vezes ela tá lá lavando louça, sim, né? Toda encurvada.
A altura do cabo de vassoura, tá lá, né, toda encurvada. Então, assim, não, eu trabalho no computador. Como que é? Tem a cadeira, a altura da cadeira, a altura do braço. Então, detalhes que podem fazer toda a diferença, né? Para você ganhar uma LER ou uma DORT. Avaliação postural para saber se, lógico que um pouco de mudança é normal, mas tem mulheres que têm muita lordose lombar, que tem muita hipercifose torácica. Então, para saber se há apenas uma mudança postural leve, que vai ser transitória, que vai retornar após parto ou não, está sendo uma modificação postural muito grande, né? Inspecionar e palpar as regiões acometidas. Então, geralmente, se ela tem a queixa de lombar, você vai olhar as costas, os membros inferiores, né? Avaliar, graduar a intensidade da dor, pode ser usada a tabela EVA ou o questionário de McGill. Testes específicos, se é uma pubalgia, você pode usar um teste Patrick-Faberry. Se é um teste de uma tendinopatia nervo mediano, um teste de Fallen, né? Então, vai depender do que ela tem para você ver qual teste especial você vai usar. Se às vezes ela tem uma queixa sobre ciático, né? Tem que palpar a região de piriforme, né? Tem que palpar a cabeça do fêmur, a lateral do quadril, né? A parte posterior da coxa, tá? Terapias contraindicadas. Gente, não é importante só saber o que fazer, mas sim o que não fazer. Ondas curtas, não pode, né? Radiofrequência, às vezes ela vai fazer eu quero firmar minha pele, trabalhar a flacidez tissular, vai lá, e tá gestante. Não pode. Então, mesmo que você não vai trabalhar com a saúde da mulher, você vai trabalhar com uma dermatofuncional, uma ortopedia, qualquer área, você tem que saber que alguns recursos da fisioterapia não se faz em gestante, tá? Equipamentos de ondas curtas e radiofrequência não se faz, tá? Exercício, já falei que aumenta a pressão intraabdominal, exercícios com salto, mudança de postura rápida, cama elástica também não se faz, porque elas têm essa mudança postural e tem um pouco de perda de equilíbrio pelo aumento do abdômen, e ela tem que aumentar a base, né, caminhar com a base mais alargada para se equilibrar. Os exercícios que não são apropriados para o condicionamento cardiovascular da gestante também, porque às vezes você pega uma gestante que era sedentária, que nunca fez exercício, então você precisa, eu falo assim para os meus alunos, primeiro, fazer o exercício. Porque às vezes você, que não está grávida, que é sedentário, não consegue fazer ou se cansa muito, então você tem que ver se ele é ideal para gestante ou não, às vezes não é, tá? Algumas adaptações, por exemplo, a bicicleta, ela é super indicada para gestante, mas a bicicleta sentada, ergométrica, aquela bicicleta estacionária. Você pode monitorar os batimentos cardíacos da mãe, né? E, inclusive, você pode monitorar do bebê também, tá? Quando a gente fala em Pilates, a gente vai tirar aquela parte da contração abdominal que o Pilates fala, né? Na expiração, você contrai o abdômen, umbigo para dentro, contrai o assoalho. Então, não faz contração abdominal com o gestante. Seria uma pequena modificação do Pilates, tá? Exercício de membro superior, sempre apoiando o tronco. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, fazendo esse exercício aqui, pego um cabo de vassoura e vou fazer até atrás para alongar região de axila, aqui, trabalhar a mobilidade do ombro, eu preciso pôr essa pessoa sentada numa cadeira com encosto atrás, ou deitada no chão com colchonete, ou no tablado, para apoiar as costas, para promover maior estabilidade na coluna, tá? E importante também trabalhar o relaxamento no final, no término da sessão, para que os batimentos cardíacos retornem ao estado anterior, ao nível fisiológico inicial. Então, coloca uma música lenta, uma música mais relaxante, para a pessoa poder, e vai dando os comandos verbal para ela relaxar, para ela inspirar, para ela expirar, para ela relaxar, soltar as pernas, relaxar o quadril, soltar os braços. Tem várias técnicas de relaxamento nos livros, né? Você pode utilizar uma dessas.
Recursos fisioterapêuticos nas internações. Quando a gestante está internada, necessita de repouso absoluto, certo? Então, ela vai ficar internada ali por uma infecção urinária, ou por uma pubalgia grave, né? Ou por uma hipertensão, né? Então, o que, que a gente vai trabalhar? Melhorar o retorno venoso linfático, então a gente pode trabalhar drenagem linfática, massagem linfática, exercícios linfomiocinéticos, trabalhar, se for parte respiratória, né, pneumonia, trabalhar mais com a parte respiratória, com alívio da dor, com relaxamento, tá? Nada de fazer muito recurso para fadigar a gestante. A gente tem que ter cuidado para não fadigar, tá bom? Os recursos mais indicados, então, para gestante, né? São eu creio que em cinesioterapia, já falei que é a hidroterapia e o pilates, né? E no leito, assim, massagem reflexa do tecido conjuntivo, terapia manual para liberação de espasmo ou trigger points, né? Exercícios linfomiocinéticos, exercícios respiratórios, drenagem linfática e técnicas de relaxamento, ok? Nessa mesma aula, gente, eu vou finalizar e vou finalizar a gravação, agradecer até aqui, e vou continuar falando um pouquinho do parto, tá bom?